Queridos irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, em especial esse programa da EBD Online, onde ocorre todas as quarta-feiras, às 7 horas. Essa aula já está no ar, para você estar acompanhando, assistindo e assim enriquecendo mais a tua aula, para estar ministrando a tua classe na escola dominical. Espero que você esteja de posse da sua Bíblia Sagrada e também de posse da sua revista, para estar fazendo as devidas anotações, ter uma caneta em mãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peça que, por favor, se inscreva. Se tiver gostado do nosso conteúdo, deixe o seu joinha. E se você achar que edificará alguém, compartilhe este conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, da sua escola bíblica ou da sua igreja de modo geral. Hoje vamos estar lendo agora o texto áureo da nossa lição. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18, 32. Tenha em mãos a sua revista. Nós estamos em uma aula da escola dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais. Então tenha em mãos a sua revista. Se você não está com ela em mãos agora, vá buscar aí no seu guarda-roupa, aí na sua estante na sala, dentro do seu quarto, para estar me acompanhando e para você ser edificado espiritualmente. Porque Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus falará contigo neste dia. Vamos para a verdade prática. Diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Essa foi a verdade prática. Também, meus irmãos, está avisando a vocês que nós temos vídeos aleatórios todas as segundas e sexta-feiras. Nós temos vídeos aí de mais variadas formas, trazendo uma resposta bíblica, uma edificação espiritual, trazendo algo diferente, né? Vamos aqui para objetivos da lição. Objetivo número 1: mostrar que Deus enviou seus anjos para visitar a tenda de Abraão. Objetivo 2: explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Objetivo 3: refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Eu gosto também de estar apresentando os 3 tópicos da lição, onde nós estamos aí embasados e vamos discorrer. No primeiro tópico nós vamos aprender: os anjos visitam Abraão. No segundo tópico nós vamos aprender: Deus anuncia seus planos a Abraão. E o terceiro tópico vamos aprender sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. A palavra-chave dessa lição de hoje é juízo. É juízo. Nós vivemos em uma época em que é dada muita ênfase ao amor de Deus e nos esquecemos da severidade de Deus, da justiça de Deus. Por nós vivemos no período, na época da graça, onde nós estamos no Novo Testamento, onde a misericórdia de Deus vai superabundando na vida da humanidade. Às vezes, aqui e ali, Deus, num relance, aqui e ali, Deus despeja um pouco da sua ira, da sua justiça sobre o povo. Mas, infelizmente, muita gente tem vivido de forma relaxada, tanto os crentes de forma espiritualmente relaxada, como o povo do mundo. Não querem mais dar ouvido a Deus, honram mais a criatura do que o Criador. Então, por esse motivo, o povo dá muita ênfase ao amor de Deus e se esquece da severidade de Deus, do juízo de Deus. E essa lição, ela vai estar, irmãos, abrindo nossa mente, nos dando um novo horizonte a respeito do juízo de Deus. Deus, ele não dorme.
Deus, ele não cochila. Deus, nada passa desapercebido aos olhos de nosso Senhor. Nosso Senhor está atento, observando como a humanidade ela anda. Na introdução da nossa revista, pastor Elinaldo escreveu dizendo assim: nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora, ou uma má nova, A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Abraão, meus irmãos, estava ali na região de Hebrom, o mesmo lugar onde ele foi em Gênesis capítulo de número 13, após a separação dele e seu sobrinho. Estando ele em casa, ali junto com sua esposa, junto com seus criados, a Bíblia vai dizer que os anjos visitam Abraão naquele período, vai visitar Abraão naquele momento, aquele servo de Deus estando em casa com sua família. E o pastor Elinaldo ele vai destacar aqui nessa visita dos anjos a Abraão, ele vai estar destacando a hospitalidade de Abraão, e vai destacar também o riso de Sara. Entre a hospitalidade e o riso, o que acontece e quais os ensinamentos que nós devemos tirar para nós. Quando Abraão avista de longe aqueles homens, aqueles seres se aproximando dele, Abraão corre, não é isso? E manda que sua esposa fosse preparar um pão, amassar o pão, separar ali 10 medidas de flor, quer dizer 10 quilos de farinha, fosse amassar o pão. E ele corre também ao curral e vai buscar uma vitela, que é um bezerro ou uma bezerra, e manda ali matar aquele animal, preparar aquele animal, fazer um guisado. O pastor Elinaldo vai destacar aqui a hospitalidade desse servo de Deus ao receber aqueles homens. Não era normal a tal visitação de pessoas por volta do meio-dia, não é isso? Porque, mais uma vez, eles estão ali na região desértica, então o sol escaldante, a irradiação, então não era normal se receber visitas naquele horário. Por isso que é uma visita inesperada e por ter acontecido essa visita inesperada, Abraão também, ele faz um gesto inesperado, um gesto de hospitalidade para aqueles homens. E o pastor Elinaldo vai escrever: precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda melhor. É algo satisfatório nós recebermos alguém em casa e tratarmos da melhor maneira possível. Infelizmente, aqui vai a minha opinião a respeito disso, mas infelizmente nem todo mundo nós podemos trazer para dentro da nossa casa. Há pessoas que nós não podemos deixar passar o portão, há pessoas que não podemos deixar passar a porta da sala, e há pessoas que não podemos deixar chegar na cozinha, chegar em um quarto. Há limites. Então, nem toda amizade tem que estar na nossa casa. Nós devemos ser hospitaleiro, tratar bem, receber bem, mas nem toda amizade nós devemos abrir, escancarar as portas de vez. Nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Hoje em dia as coisas estão mais perigosas, as pessoas parecem que estão mais invejosas, estão mais rancorosas, estão com mais maldade em seu coração. Então é melhor você manter a privacidade. É manter a privacidade sua e colocar limites. Entendeu? Então, a hospitalidade é boa. Para quando você abrir as portas para alguém que você conheça, que você
conhece de fato aquela pessoa, não é só uma pessoa que você vive momentos com ela, mas que você vive situações com ela, passou período com elas que você conhece de fato, aí sim você vai abrir a porta da sua casa, colocar a mesa, preparar algo diferente, ser hospitaleiro, ser agradável àquela pessoa, entendeu? Então aqui você tem que ser uma pessoa atenta, tem que ter essa sensibilidade, essa perspicaz no coração, para você não se abestalhar demais, abrir as portas demais, entendeu? A hospitalidade tem que ter, mas tem que ter sabedoria no coração. Não é abrir a porta para todo mundo da sua casa, não. Tem pessoas que vão na sua casa só observar o que você tem, observar sua família. Então você tem que tomar cuidado as pessoas que você convida para dentro da sua casa. Vai dizer aqui, o patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, enquanto estava ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade. Nós vemos aqui esse episódio aqui, que naquele tempo as mulheres, elas não eram vistas por visitas que não fizessem parte da família, visitas do sexo masculino. Então, quando os anjos, aqueles seres, chegam na casa de Abraão, Sara não se apresenta, mas aquele ser, ele faz questão de perguntar por Sara, sabendo ele que Sara estava atrás da porta da tenda ali na brecha da tenda, ouvindo o que estava acontecendo, a conversa daquele momento. E quando aquele ser, ele anuncia o nascimento de um filho, o cumprimento da promessa, a Bíblia vai dizer que Sara ri daquele período, daquela cena, daquele episódio, daquela ação daquele ser. Ela ri. E quando ela ri, irmãos, o riso dela não é de zombaria, é o mesmo riso de Gênesis capítulo 17, versículo 17, o mesmo riso de Abraão. Abraão, quando recebe a mensagem da parte de Deus, e Sara, por esse mesmo tempo, Sara dará um filho a ti. Abraão ria em seu coração, mas o riso dele não é de zombaria, o riso dele não é de dúvida porque ele não tem fé, mas é por ele olhar dentro das suas condições. Sara do mesmo jeito, ela ri. O sorriso de Sara, ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Sara já era uma mulher idosa, e o texto é bem claro lá em Gênesis 18, que vai dizer que Sara já tinha passado os dias normais das mulheres. Você que é mulher, você já sabe o que esse texto quer dizer. Então essa era a situação de Sara. Ela ri por causa da sua fragilidade humana, por causa do seu tempo que já havia passado. A promessa, irmãos, já se passou aqui 24 a 25 anos, a promessa aqui, muito tempo esperando. Então Sara, ela ri, a fragilidade no coração de Sara, talvez o desânimo, o tempo por esperar demais desanimou, as lutas que foram muito grandes desanimou. Às vezes acontece isso na vida da gente, não é que nós perdemos a fé, nós ficamos ali amortecidos, né? Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém. O tempo está passando, estou vendo que Deus prometeu, mas não aconteceu. Estou envelhecendo, eu não tenho a mesma disposição que eu tinha antes. E aquilo ali vai amortecendo a sua fé, entendeu? E aí foi o que aconteceu no caso de Sara. Ela deixou o coração dela ser amortecido. O tempo da espera fragilizou o coração de Sara, e ela acabou duvidando, não porque ela duvidava no Deus criador dos céus e da terra, mas porque ela olhava para si mesma e via que não tinha condições daquela promessa se cumprir em sua vida, tanto para ela como para o seu esposo, já eram avançados em idade. Mas o Senhor, aquele ser, vai lembrar Sara que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Esse mesmo Senhor que diz que não há nada difícil para Sara, Ele é o único que pode tornar possível. E aqui eu quero dizer, o mesmo Deus que te prometeu, que te fez uma promessa, algo na tua vida. Esse mesmo Deus, Ele é o único que pode tornar possível
a promessa ser realizada na tua vida. Ele é o único. Não confie em apadrinhamentos, não confie em conhecimentos, em influência que talvez você tenha. Não confie nisso, não confie na força do seu braço, mas confie no Deus que você serve de todo o seu coração. Ele é o único que pode fazer a promessa se cumprir, de fato, como ele prometeu. Confie neste Deus. Não deixe de maneira nenhuma você permanecer desanimado. Não deixe. O desânimo é algo perigosíssimo. Você pode ter as melhores ferramentas que você tem do mundo. Você pode ter o melhor microfone igual a esse, o melhor suporte, o melhor celular. Você pode ter o melhor ambiente acústico, o melhor escritório. Você pode ter tudo do bom e do melhor, que vai lhe dar suporte para você fazer aquilo que Deus propôs em seu coração. Mas se você não tiver ânimo, vontade em seu coração, não vai sair do papel. É por isso que eu digo, tenha ânimo, tenha de bom ânimo. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, então tenha bom ânimo. Está desanimado? É uma fase, não permaneça. Não deixe que esse desânimo em teu coração crie raiz. Mas tenha ânimo, confie que o Deus que prometeu, Ele é o único que pode tornar possível essa promessa na tua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus promete a Sara. E esse ser aqui, ele mais uma vez ratifica a promessa e diz que a promessa vai se cumprir e dá o nome do filho, que será chamado Isaque. A sinopse do tópico 1 vai dizer: Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão, para revelar o que ele faria a Sodoma e Gomorra. Duas coisas acontecem nessa visita. A primeira era que Deus iria agora dar um filho a Sara. Deus agora fala e Sara escuta. De todas as vezes que Deus falou a Abraão a respeito do nascimento de um filho, Deus falava somente para Abraão. E Sara não estava presente. Sara nunca ouviu. Nesse episódio aqui, do capítulo 18, Sara está presente e Sara ouve. Agora Sara participa da promessa, no sentido dela ouvir Deus prometer, da palavra ser semeada no coração de Sara e daquilo ali alimentar a fé dela. Porque eu tenho a absoluta certeza que Sara ela só ouvia da parte de Abraão a promessa de Deus. Sara, Deus falou. Sara, Deus falou comigo que vai nos dar um filho, Sara. E Sara, meu Deus, se ele falou e o negócio não está acontecendo. Eu sou estéril e minha idade está avançando. E aí? Agora quando o anjo vem, o anjo fala e Sara recebe aquela palavra em seu coração. Então eu tenho absoluta certeza que a partir dali, Deus animou o coração de Sara. Porque Sara era a mulher que poderia olhar para si e dizer: Jesus, eu sou estéril, Senhor. E além de ser estéril, eu sou idosa. O problema não é no meu esposo. O problema é em mim. Você acha que Sara não chegou a pensar assim? Sara, com certeza absoluta, chegou a pensar. E mais certeza ainda depois de Agar dar um filho a Abraão. Mais certeza ainda, Senhor, se a promessa do Senhor para a vida de meu esposo depende dele ter um filho, e essa promessa para se cumprir depende dele ter um filho comigo, essa promessa nunca vai se cumprir. Porque além de eu ser estéril, eu sou idosa. Olha só. Então, acredita sim, irmãos, que Deus ele fez questão de visitar Abraão naquele período e de lançar essa palavra para suscitar a fé no coração de Sara. E a partir dali, Abraão tem um filho. Glória a Deus por isso.
Você pode estar desanimado, mas o Deus que conhece o teu deitar e o teu levantar, eu tenho a certeza absoluta que Ele vai lançar uma palavra em teu coração e que através dessa lição da escola dominical, da aula que você está assistindo hoje, da aula que você vai assistir domingo agora que vem, vai edificar a tua fé e vai te levantar em nome de Jesus. Vamos para o próximo tópico, onde vai estar destacando: Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da sua destruição. E aqui, irmãos, o anúncio da destruição, quando Deus chega ali para o patriarca Abraão, onde o pastor Alinaldo ele vai estar destacando aqui a separação de Abraão e de Ló, que acontece em Gênesis capítulo 13, versículos 6 e 7, quando eles chegam na terra. Ló, não direcionado por Deus, mas direcionado pela visão humana, natural das coisas, ele olha para as campinas de Jordão. Campinas essas que enchem os seus olhos. A terra fértil, a terra irrigada, uma grama bem verde. Ele olha para aquela terra e vê o que, irmãos? Ele vê alimento para seu rebanho e vê água para matar a sede do povo e do seu rebanho. Ele vê espaço para criar o seu gado. Vamos dizer assim, os três elementos que foi o motivo da briga dos pastores de Abraão e de Ló, ele consegue suprir com seus olhos. Ele consegue olhar para as campinas do Jordão e enxergar que ali supriria as necessidades dele materiais. Comida, o pasto, as campinas do Jordão era algo bonito de se ver. Tinha espaço para criar o seu gado e tinha água para matar a sede do povo e dos seus bichos. Quando ele vê aquilo ali, ele se ilude, mas ele não observa para onde ele estava indo. E ele se aproxima de Sodoma e de Gomorra, e ali ele vai criar, que eu posso dizer assim, ali ele vai firmar a sua casa, vai construir, ali ele vai passar anos naquele lugar. E a primeira consequência que nós vemos na vida de Ló, após se separar de Abraão, é quando ele é levado cativo, naquela guerra que acontece em Gênesis 14. Esta é a primeira consequência. E a segunda consequência que nós vamos ver é essa de Gênesis, capítulo de número 18, 19, onde vai acontecer de fato a destruição de Sodoma e de Gomorra. Mas antes de nós entrarmos na destruição de Sodoma e de Gomorra, nós vamos entender o pecado que leva à destruição, que é o segundo subtópico do tópico 2 da nossa lição. Leia comigo. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto ou o seu propósito. Tenha no seu coração o temor de Deus na sua vida. O segredo do Senhor, o segredo é para os que o temem. Aquilo que ninguém mais precisa saber, Deus só revela, Deus só instrui, Deus só dá para aqueles que o temem. É importante, por demais, nós temermos ao Senhor em nosso coração e ponderarmos nossas atitudes e nosso testemunho nos princípios da palavra de Deus, para que assim o Senhor possa revelar a nós qual os passos que nós devemos trilhar, que nós devemos agir, como nós devemos fazer. Deus revela a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, irmãos. Era algo que não havia necessidade de Deus revelar a seu servo, mas Deus revela a seu servo que destruiria aquela cidade por causa de seus pecados. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, irmãos. Era algo colossal, gigantesco, descomunal, enorme, extenso, grandioso. É algo que ofendeu a Deus por demais.
Era uma cidade extremamente carnal, entregue aos prazeres da carne, entregue a todo tipo de configuração de pecado em seu coração. Não importa qual seja o ato do pecado, é importante que aquilo me dê prazer. O hedonismo era algo, irmãos, era algo que desagradava ao Senhor. E infelizmente nós vivemos em uma cultura hoje que é desse jeito, onde o relativismo ele tem, como pode ser, entrado de forma destruidora na cultura, nas famílias, dentro da própria igreja, em alguns lugares religiosos, onde não tem a palavra de Deus como manual de regra e fé, onde não tem a palavra de Deus como seu princípio. E tem destruído, irmãos. Pessoas estão vivendo entregues ao pecado. Essa é a nossa cultura. Não é em nada diferente como da cidade de Sodoma e Gomorra. É homem com mulher, mulher com mulher. Tá entendendo? É pessoas fazendo sexo com animal. Entendeu? É drogas de todos os jeitos. Querem normalizar o uso da cannabis. Então nós vemos aí, e eu quero dizer assim, normalizar por lei o uso da cannabis, sem ser para uso medicinal. Para uso medicinal sou a favor, mas sem ser para uso medicinal. Então nós vemos aí uma cultura totalmente sem Deus, uma cultura ateísta, não como pode assim, não no seu conhecimento, não um ateísmo, mas na prática. Dizem que crê em Deus, mas as suas ações é de quem não crê em Deus. Então nós vivemos essa cultura. Era a cultura igual de Sodoma e Gomorra. Para eles não existia um Deus. E o pastor Linaldo vai botar. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade naquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo a mim, e não sabê-lo-ei. Olha só, o Eterno toma a seguinte decisão: eu descerei. Deus, Ele é misericordioso, mas nós não devemos esquecer da sua severidade. Deus, Ele desce para visitar a maldade daquele povo. Nós estamos vivendo o período da graça, o período onde Deus abre as portas para que nós, gentios, sejamos alcançados pela pregação do Evangelho. E através da pregação do Evangelho, nós sermos salvos pelo ato miraculoso do Espírito Santo em nós, onde Ele ressuscita a nossa velha natureza e coloca em nós a fé para crermos no sacrifício de Cristo. Nós vivemos essa época, mas vai vir uma época onde Deus derramará do seu justo juízo e ira sobre a humanidade. Nós não podemos esquecer da ira de Deus sobre a humanidade. E Abraão, ao escutar isso, ele vai interceder por aquele povo. E é o terceiro subtópico do tópico 2, a intercessão, onde o pastor Elinaldo vai estar destacando aqui o comportamento intercessório de Abraão, o servo de Deus. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Anote aí, intercessor é alguém que se coloca no meio para falar, pedir ou agir em favor de outra pessoa. É quem ora a Deus em favor de outras pessoas, pedindo ajuda, proteção, perdão e direção. Esse foi o comportamento do servo de Deus. Ele se coloca na brecha, intercedendo por um povo. Intercedendo por um povo que não merecia a misericórdia de Deus, porque não queriam saber de Deus. Que é o texto bíblico de versículo 23 e o 33
do capítulo 18. Você tem sido esse intercessor? Você tem intercedido pela sua família, pelos seus, os usuários de entorpecentes, lícito e ilícito? Você tem sido intercessor na casa de Deus? Tem orado pelo teu pastor? Tem orado pelos líderes de departamento? Você tem sido esse homem de Deus que intercede pelo povo que não quer saber do Senhor? Você tem sido este homem que tem um coração que intercede, que se coloca no lugar do próximo, pede ajuda, proteção, perdão, direção para alguém? Você tem orado pelos enfermos? Pastor Irinaldo destaca aqui esse coração intercessor deste homem. Isso revela o coração de Abraão, irmãos. Não era apenas um religioso, mas era um homem de um coração que intercedia, de um coração bondoso, assim como o bom samaritano. Nós devemos interceder. Em nossas orações devemos orar uns pelos outros. Devemos ter em nosso coração esse sentimento de interceder uns pelos outros. Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. Amigos estes que no momento de dificuldade que Jó estava passando, ao invés de dar o abraço e chorar junto com ele, mas estavam criticando a ele. Jó, tu está passando isso porque tu pecou contra Deus? Tu fez alguma coisa? Mas Jó foi abençoado. O texto bíblico vai dizer que no momento que Jó ora pelos seus amigos, Deus muda a situação de Jó. Então a intercessão é algo poderoso na vida do crente. A intercessão é quando ele se ajoelha, não para orar por ele mesmo, mas se esquece de orar por si e ora pelo outro. Não sabendo ele que ele pode se esquecer de orar por si, mas o Deus que vê, quando ele entra no quarto e fecha a sua porta, vai recompensá-lo também da mesmo jeito. Então, meus irmãos, não esqueça de ser este homem intercessor. E após a intercessão de Abraão, Deus diz que se tivesse ali, Deus faria, Deus salvaria, Deus cumpriria naquela intercessão que Abraão faz a Deus. E em Gênesis 19:1, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma. E em Gênesis, onde nós lemos ali, em Gênesis o 18, versículo 33, e aqui é apenas um adendo teológico, alguns teólogos vão dizer que esses 3 seres espirituais, ou esses três homens, seja o que for, esses 3 seres ali, não são apenas 3 anjos, são 2 anjos e o próprio Deus desce a falar com Abraão. Porque a conversa que Deus tem, que Abraão tem, no versículo do 23 ao 33, a oração e a conversa que Deus tem, que Abraão tem, não é com o ser, é com o próprio Deus. Ele se direciona, e o Senhor, e o S o S ali é S maiúsculo. E o versículo 33, que é onde a última intercessão que Abraão faz com Deus ali, já quando passa para o versículo de número 1 do capítulo 19, vai dizer que não são mais os 3 seres indo juntos, só vai 2. Então, para alguns teólogos e comentaristas bíblicos, diz que no meio daqueles 3 seres espirituais ali, um era o próprio Deus e os outros 2 eram os anjos mensageiros do Senhor, que ia cumprir a vontade de Deus, que era destruir Sodoma e Gomorra. Voltando aqui, no versículo 19:1 vai dizer que 2 anjos chegam na cidade de Sodoma e encontram Ló à porta, sentado de boa lá com sua família. Ele vai dizer: Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e seus filhos. Deus guarda a saída de Ló e de sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Essas cidades tornaram-se símbolos da advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre.
Vai dizer: o Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló. E Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece suas filhas com a intenção de proteger aqueles homens. Olha só a promiscuidade daquela cidade. Chega aqueles 2 homens, chega aqueles 2 seres naquele local, e aqueles homens, quando vê aqueles 2 seres chegando, eles se aproximam da casa de Ló e queriam fazer todo tipo de promiscuidade, de depravação sexual com aqueles homens. Olha só a cultura daquela cidade. Era algo perverso, irmãos. Era algo nojento. Era algo que desagradava a Deus, que fugia dos princípios da sua palavra, irmãos. Nós temos princípios. Nós temos uma Bíblia sagrada a se seguir. Nós não podemos fugir disso aqui não, irmãos. Nós não podemos, o mundo pode. O mundo não quer saber do que a Bíblia diz. O mundo não quer saber qual é a boa vontade, a agradável vontade de Deus revelada na palavra, não, irmãos. Não quer não. Caiu as minhas literaturas aqui. Não quer não. Essa era a cultura de Sodoma e Gomorra, irmãos. Algo perverso, que desagradava a Deus, Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Agradeça a Deus todos os dias pela salvação da tua alma, porque você foi salvo daquela vida distante de Deus que você vivia. Nós fomos salvos daquela vida promíscua, daquela vida que era entregue aos prazeres e à vontade da carne. Agradeçamos a Deus, levantamos nossas mãos para os altos todos os dias e agradecemos ao Senhor. Ó Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. Glória a Deus. Devemos agradecer a Deus pela salvação da nossa alma. Ah, se não fosse Deus pelas nossas vidas. E orar pelo povo. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. O pastor aqui vai estar destacando, depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, ele vai estar destacando aqui que depois daquela grande destruição, na época de Noé, qual foi? O dilúvio, que destruiu todo mundo, destruiu tudo. Depois daquilo, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão é o fato mais marcante da história e se tornou referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o eterno é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Não podemos nos esquecer. Se surge em teu coração algum pensamento de se desviar dos caminhos do Senhor, não se desvie. Se lembre, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é santo, é justo. Justiça e juízo são a base de seu trono. Olha só, justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então nós devemos tomar cuidado. E o pastor vai citar Hebreus 12, 28, 29. Pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. O que retenhamos, trazemos para nós, abraçamos, nos agarramos, nos apoiamos a graça, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade em Deus. Nós devemos servir a Deus agradavelmente, segundo os preceitos, segundo os princípios da sua palavra, de modo com reverência e piedade, irmãos. Sermos piedosos em Cristo. Não é viver recluso em um mosteiro, não é se excluir do mundo, não, irmãos, mas vivemos de forma piedosa, é vivermos segundo os princípios da palavra de Deus. Não é deixar de ir à praia, não é deixar de ir ao cinema, não é deixar de ir ao shopping, não, irmãos,
mas é de vivermos segundo os princípios da palavra, piedosos, homens dedicados à oração, homens dedicados ao jejum, homens dedicados à obra de Deus. Nós devemos viver assim. E ele continua dizendo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele termina o versículo mais uma vez alertando a característica de Deus, que ele é um fogo consumidor, que Deus é santo, Deus é justo. Nós devemos ter isso em nossa mente. Deus, ele ama o pecador, mas se o pecador não se arrepender, está passivo da justiça de Deus. E ele continua, pastor Leonardo vai estar destacando uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas havia em Sodoma e Gomorra, provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas é exemplo do que ocorreu do dilúvio, quando somente nós e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Meu Deus, foi uma catástrofe sem igual. Destruiu tudo, até hoje. A região onde é Sodoma e Gomorra, até hoje, irmãos, ficou uma terra sem valor. Você planta, não dá nada. Não presta para morar, até hoje. Serve como exemplo para nós, que uma hora Deus cobra, uma hora Deus vai exigir, uma hora Deus vai requerer, uma hora Deus vai chegar. Serve para nós como exemplo da destruição de Sodoma e Gomorra. E naquele ato onde Deus salva Ló, pela intercessão de Abraão, Deus salva Ló. Pela intercessão de Abraão, Deus salva Ló e sua esposa, assim como Deus salvou Noé e todas as suas famílias, 8 pessoas. Nós temos 2 homens que ouviram a voz de Deus, 2 homens que tiveram a oportunidade de se salvar da destruição de Sodoma e Gomorra. Quem eram esses 2 homens? Os genros de Ló. Zombaram dele quando os advertiu. Há pessoas que estão em nosso meio, irmãos. Nós advertimos, nós pregamos, nós exortamos, vivem nosso convívio, mas não querem compromisso com Deus. Há crentes que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas vivem uma vida relapsa, uma vida com o coração dividido. Uma hora está no mundo, outra hora está em Deus. Há pessoas que não se posicionam. É mais confortável para ela estar em cima do muro. Há pessoas que não tomam para si a responsabilidade de ser servos de Deus. E uma hora vai se pagar o preço. Deus adverte, Deus chama. Mas se não quiser, uma hora paga o preço. E os genros de Ló pagaram um preço altíssimo. Foram destruídos junto com aquelas cidades. E o pastor Leonardo vai estar destacando aqui que a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal. A esposa de Ló, ela não participou da destruição de Sodoma e Gomorra, de maneira nenhuma. Ela foi salva da destruição de Sodoma e Gomorra. Ela era crente. O problema da esposa de Ló é que ela olha para trás. A curiosidade, de querer olhar, vendo a cidade sendo destruída, subindo de forma desesperada as campinas ali, as montanhas, correndo, e o fogo estrondando em Sodoma e Gomorra, igual a capa do vídeo a capa aqui do canal, aqui do vídeo aqui que você viu da aula. O fogo caindo, os muros sendo derribados, tudo sendo destruído pelo fogo, enxofre, bolas de fogo caem do céu destruindo tudo. E aí vai dizer, infelizmente a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou e talvez para ver cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência olhar para trás. Como servos de Deus não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Diz a Bíblia, então o Senhor fez chover enxofre e fogo
do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e que nascia na terra. Conclusão vai dizer: finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. Salmo 136, versículo 1. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Criador, nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal e compartilhe mais uma vez esta aula nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Tenho certeza absoluta que edificará a fé e trará prosperidade em todas as áreas da tua vida. Eu te agradeço a você que ficou até o final. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde o Senhor tem falado ao meu coração e ao coração daqueles que escutam. Continue nos abençoando, Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos servos fiéis em meio à geração má e perversa, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a continuarmos fiéis, Senhor, em meio às tentações, em meio às lutas e aos sofrimentos da vida, Senhor. Nos ajuda a atendermos ainda mais ao nosso chamado, a não olharmos para trás como a esposa de Ló. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor e até a próxima quarta-feira, às 20 horas, na nossa próxima aula. Amém?